Olá, me chamo Davi e estamos começando mais um episódio no PodEdu, seu podcast educacional. Estamos aqui para entrevistar uma graduanda em pedagogia que vai nos contar sobre suas aulas mais marcantes até o momento. Laura, teve alguma aula que te marcou no sentido de reflexão, que te fez refletir muito sobre o ambiente educacional? Bom dia, teve sim, Davi. A aula da professora Fernanda, que é voltada para os direitos humanos, ela me deixou muito reflexiva. Foi uma aula que a gente teve que apresentar materiais didáticos, de qualquer forma que fosse, para a gente explicar uma dinâmica antirracista. Então teve grupos que explicou histórias, semanas educativas, e também a minha equipe, a gente fez um fantoche. Também tinha para várias faixas etárias, desde o maternalzinho até o ensino médio. Então foi muito gratificante. Isso me abriu horizontes para ver essa forma do respeito um com o outro. Também formas didáticas, que a gente pode usar caixas de papelão, panos, fantoches, tudo isso para utilizar como aula também. Então foi algo muito marcante para mim e que eu vou levar com certeza para minha área profissional. E teve alguma que te marcou no sentido de impacto, especialmente sobre a transição do ensino médio para o superior? Sim. Inclusive no primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula do curso, depois que passou a semana que era de acompanhamento, de mostrar o local, a UFAL em si, a gente teve uma aula sobre fundamentos históricos. E foi muito diferente para mim, porque foi muito diferente do que era o ensino médio. O ensino médio era algo mais reduzido, poucos textos. E nessa primeira aula mesmo eu já pude ver como a universidade ela é mais extensa. Então, para mim foi diferente. Foi um olhar diferente, um pouco difícil também, porque foram muitos textos principais no comecinho. Então, o que me marcou muito foi essa mudança. No primeiro dia de aula, do ensino médio para o ensino superior, como é grande, e a matéria também é muito extensa. Mas agora eu estou conseguindo lidar bem com isso e conseguir me adaptar melhor. Houve alguma aula em que você ficou bastante curiosa assim, para saber mais e chegou a se surpreender com a profissão docente em si? Sim, tem 2 professores que eles estão me ensinando muito sobre a profissão e também sobre a política educacional. As aulas de política e de profissão docente, elas estão me ajudando muito. Por exemplo, de profissão docente, eu tenho aprendido como realmente é a vida do professor, com filmes, atividades, escrita de cartas. E também, eu estou aprendendo muito a escrita. A professora de língua portuguesa, ela tem ensinado muito nessa dinâmica de escrever. Então, cada professor tem essa essência de estar ensinando como verdadeiramente é a profissão. A política, como rege a educação, eu não sabia, como os professores passam dificuldades, como é difícil, mas também é gratificante ver o desempenho do aluno, como é bonita essa profissão. E também até na forma de escrita, que como eu falei para você, né, foi muito diferente do ensino médio para o ensino superior. Então tá como se eu estivesse voltando do começo. Então, cada matéria dessa me ensinando muito como professora e eu tenho certeza que daqui para os próximos períodos isso vai me capacitando cada dia mais. E por fim, qual foi a que mais te marcou no sentido de inspiração? Aquela que você aprendeu e está ansiosa para colocar em prática nas suas futuras aulas? Uma matéria e uma didática que eu gostei muito foi da do professor Fernando. Ele dá aula de tecnologias digitais e ele deu pra gente um desafio de criar um jogo de tabuleiro utilizando recursos digitais. Então a gente teve que criar do zero, várias equipes tiveram que criar do zero jogos para várias faixas etárias. Teve maquetes sobre acessibilidade digital, sobre como usar a internet sem entender, sabe, os perigos, a gente ter mais consciência. E foi muito gratificante, porque eu não sabia que a gente poderia usar os jogos, que estão tão presentes na nossa vida, também como forma de ensinar. Então, essas matérias todas que eu falei aqui, desde a história, como até os jogos, elas me trouxeram uma ampla visão de como educar. Porque eu achava de uma forma e agora quando eu entrei no curso é totalmente diferente. Tem suas dificuldades, tem seus desafios, porém foi muito abrangente. Então, essas 3 matérias que eu falei, dessas 3 aulas, me marcaram muito nesse curso.
Muito obrigado, Laura, por compartilhar suas experiências e reflexões conosco. Foi incrível conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e sobre como as aulas têm marcado seu caminho na pedagogia. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento especial pela escuta e pelo apoio. Continue ligado no PodEdu, seu espaço para conversas sobre educação, experiências acadêmicas e inspiração para o futuro. Nos vemos no próximo episódio.